Olá, pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. A gente está aqui em mais um conteúdo, né, gravado dentro do mês da prevenção de quedas, especificamente na semana da prevenção de quedas. E hoje eu tenho um prazer imenso de receber a Carla Vilaça, fisioterapeuta, mestre, doutora, especialista pela Abrafige e atual vice-diretora da Abrafige. É um prazer imenso receber a Carla. Espero que vocês curtam bastante, né, tudo que a gente preparou aqui, a nossa conversa. A gente vai falar sobre gerontotecnologia e prevenção de quedas. Então, fiquem à vontade, separem aí um lugar confortável para poder assistir a nossa conversa. E é isso. Se vocês ainda não me conhecem, né, eu sou a Larissa Viveiro, sou fisioterapeuta, sou especializada em fisioterapia e gerontologia, sou doutora em ciências, e vivo aqui nas redes sociais há 3 anos já ajudando fisioterapeutas a se tornarem seguras para atender pacientes adultos e idosos com instabilidade postural e risco de quedas. Tenho o meu método, o método Larissa Viveiro de prevenção de quedas, que é um curso online de extensão universitária para fisioterapeutas. Então, se vocês não me acompanham ainda também, já coloquem para me seguir aqui pelo YouTube ou pelo Instagram, e também, né, na verdade, pelo Instagram. Ativem todas as notificações, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, e bora, venham comigo para que vocês mudem a história aí dos atendimentos de vocês. E agora vamos ficar com a nossa conversa aqui com a Carla Vilaça. Carla, estou muito feliz que você tenha aceitado o meu convite, muito feliz de você estar aqui comigo, de a gente ter achado um horário para a gente poder conversar. Para mim é uma honra poder te receber e poder contar com a sua presença, né, com a sua colaboração. Muito feliz dos colegas que estão aqui assistindo o nosso vídeo poderem ter esse contato também de te conhecerem e verem o quão incrível assim são seus conhecimentos e o quanto que você domina essa área da tecnologia em si e, na verdade, a fisioterapia em geral, né? A gente precisa de colegas com as quais a gente se apoia, com as quais a gente admira e a gente trabalha junto. Eu vou só abrir um parêntese aqui para dizer por que que eu te convidei para estar aqui comigo, mas eu tive a oportunidade, o prazer imenso de conhecer a Carla recentemente, né, Carla? Porque a gente se Isso. conheceu no Congresso Brasileiro de Geriatria e Geronto, pessoalmente, e foi assim, eu não sei nem te dizer, mas foi tão gostoso, né? É como se a gente se conhecesse há tanto tempo que a gente desenvolveu, né, um carinho mútuo e fiquei muito honrada, né, de ter recebido o seu convite, né? Hoje a Carla está na diretoria, né, na atual gestão da Abrafige, da Associação Brasileira de, de Fisioterapia em Gerontologia, e ela me convidou para estar, né, na comissão de comunicação, então para mim é um prazer imenso, assim, poder contar hoje não só, né, profissionalmente com o seu apoio, mas com a sua amizade. Muito obrigada mesmo, Carla. Eu vou dar um espaço aqui, né, para você se apresentar. Fica à vontade, Carla. Lari, eu que agradeço, muito obrigada. Realmente foi uma grata surpresa te conhecer. A gente se conheceu muito rápido ali, né, no congresso, mas é, a escolha de ter você com a gente na comissão de comunicação foi uma escolha muito acertada e eu acho que, assim, você comentou, né, parece que a gente se conhece há muito tempo. É porque nós estamos trabalhando muito também, né? E a gente se fala sempre, nós todos ali na comissão, e a gente está trabalhando bastante. Eu acho que isso, né, vai aproximando e a gente acaba se conhecendo e conhecendo a parte pessoal também, os perrengues que a gente passa na, com os outros papéis que a gente tem, Sim. né? Não só o papel de professora, de pesquisadora, de fisioterapeuta, mas também de mãe, de tudo mais. Então, é um prazer também estar aqui, né? Esse assunto que a gente vai conversar hoje é um assunto que eu gosto muito, que eu trabalho há um tempo já, então a fisioterapia em geronto já faz parte da minha vida há, acho que quase 20 anos já, né? E eu já trabalho há muito tempo com isso, e agora esse novo assunto da gerontecnologia. Então, o que que a gente tem de ferramentas para a gente trabalhar na fisioterapia utilizando a tecnologia? Uhum, Então, o que que é viável, o que que não é viável, né? A gente ainda uhum. tem muitas etapas para a gente ir se habilitando,
Mas acho que vai ser bacana, né? A gente conversar Aham. sobre isso dentro também desse assunto da prevenção de quedas, da reabilitação e de tudo mais. Então, é um prazer estar aqui. Muito obrigada. Parabéns por esse engajamento, por esse comprometimento seu, que você está aí sempre gerando muito conteúdo, muito assunto importante, baseado em evidências, né? Então, te parabenizo também, porque tudo que você traz é um assunto muito sério, que você se dedica bastante para trazer para as pessoas, né? Então, isso é muito bom. Quem te acompanha sabe que é um assunto de muita qualidade e muito confiável, né? Porque a gente tem muitas coisas aí na internet que a gente acaba ficando um pouco desconfiado. Então, o seu conteúdo é sempre muito bom, muito confiável. Então, parabéns, Lari. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Carla, obrigada. A Carla nem comentou muito, né, Carla, assim, da sua parte profissional, né? Mas a Carla é, Ah, né, professora, então vamos lá, deixa eu me secretária. apresentar. Então Fala vamos um lá. pouquinho aí. Eu sou fisioterapeuta e eu fiz em Franca, né? Sou do interior de São Paulo. Depois eu fui para Ribeirão Preto, fiz meu mestrado, meu doutorado em Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, né? Da USP. E terminei em 2010 meu doutorado. E aí trabalhei um tempinho em São Carlos, né? Na Federal de São Carlos. E aí em 2011, final de 2011, eu já me mudei aqui para Brasília. Então, eu trabalho na Universidade Católica de Brasília, eu sou professora da pós-graduação e da graduação, e nós temos aqui um mestrado, né? Então, mestrado e doutorado em gerontologia. Então, nós somos professores de diversas áreas, médicos, psicólogos, profissionais de educação física. Então, nós somos muitos professores e os nossos estudantes também, os nossos pós-graduandos, são de diversas áreas, né? E eu me dedico a estudar a funcionalidade, essa parte toda da fisioterapia em gerontologia. E agora, mais recentemente, nesses últimos 5, 6 anos, que nós temos uma linha de pesquisa em tecnologia. Então, Uhum, por isso que eu, né, entrei dentro dessa seara, dessa área, e eu faço parte também da Sociedade Brasileira de Gerontecnologia. Então, é uma área que eu gosto bastante, me traz muita satisfação estudar, porque a gente percebe que o mundo está muito tecnológico, né, Lari? Então, sim. nós temos o tempo todo acesso à tecnologia, ao celular, tablet e tudo mais, e a gente observa que as pessoas idosas também, com algumas dificuldades, mas Uhum, também têm muito acesso. uhum, Então, a gente precisa adequar também a nossa tomada de decisão, as nossas atividades também para incluir a tecnologia no dia a dia dessas pessoas, né? Então, uma das minhas linhas de pesquisa é essa, trabalhar com a tecnologia, também com a fisioterapia, uhum. né, no dia a dia das pessoas idosas, né? Então, a gente está com um projeto de pesquisa atualmente, então deixa eu contar um pouquinho. A gente está com um projeto de pesquisa apoiado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, né, pela FAPDF aqui do Distrito Uhum. Federal, e a gente está com uma pesquisa grande fazendo a análise de grupos que estão utilizando a tecnologia. Então, um grupo está Legal. realizando exercício em casa com acompanhamento. Então, a gente tem uma Uhum. equipe de estudantes, das doutorandas principalmente, que fazem essa atividade com eles 3 vezes por semana, online, síncrona, né? Uhum. Atividade ali no mesmo horário. E nós temos um grupo que está fazendo atividades assíncronas. Então, Uhum. eles recebem todo o apoio, eles recebem os exercícios, o link, e eles realizam a atividade no tempo, na hora que eles querem, e no lugar também que eles querem. Então, Uhum. tem ali né, fatores positivos e negativos Uhum. dos dois tipos de exercício. E aí a gente está fazendo a análise pré e pós. Então a gente vai comparar e vai ver qual que teve melhor resultado, ou se os dois tiveram. O que eu espero é isso, né? Que os dois tenham bons resultados, independente da forma com que eles estejam fazendo. Mas a gente está vendo Aham. aí que muitas variáveis alteram, né? Então, vamos ver. A gente já está há 2 anos já com esse Ah, que estudo. legal.
Aham, Só que agora, Lara, a gente está tendo tanta dificuldade, eles não estão querendo fazer muito online, sabe? Agora que a pandemia acabou, que está todo mundo aí com vontade de se encontrar, de socializar presencialmente, então a gente está tendo dificuldade para atingir o número de pessoas para terminar esse projeto. Então está sendo uhum, mais um desafio, a cada uhum. semestre, a cada grupo a gente tem um desafio grande. E estudos E longitudinais, eles são desafiadores, né? muito, muito. Então, já tive ali turmas de alunos que já terminaram, e principalmente Uhum, alunos de iniciação científica, né? Da graduação. Então, é esse universo, né? Então, eu estou na pesquisa, eu estou no ensino, estou na extensão também. Então, a gente acompanha algumas atividades aqui com os alunos da fisioterapia, né? E sempre relacionando esses temas que a gente aham. conversou. E hoje, brilhantemente, né, dentro da nova gestão aí da Ah, Brafig, é. assumindo esse desafio, né, Carla, que veio nas suas mãos, mas Um que... convite, né? Um convite muito querido da Aham, Fran e do Tiago também, né? Então foi uma sim, surpresa e estou aprendendo demais, estou aprendendo muito e espero contribuir sim, do jeito que a Fran contribuiu e do jeito que o Tiago vem contribuindo e os outros membros também, né? sim, Então tem sido um desafio grande e a gente tem muita coisa para fazer ainda e sim. aí estamos engajados nessa proposta Sim, da inclusive, assim, Brafis. fica nosso convite aqui, né, para você que está ouvindo a gente, assistindo aqui essa nossa conversa, né, esse vídeo, né, que eu nomeei, né, de vídeos gravados com convidadas dentro da semana aqui da prevenção de quedas, do mês como um todo, né, que é o mês que eu dediquei aqui nas redes para a gente poder falar sobre esse tema. Se vocês, né, que estão aqui assistindo a gente, atuam em fisioterapia, em gerontologia, fica o nosso convite para que vocês fiquem de olho, né, na Abrafig, para que vocês se associem, porque a Abrafig é a associação da nossa especialidade, independente de vocês terem o título ou não de especialistas, independente de vocês terem feito a especialização ou não, mas vocês, né, atendem o público, adulto e idoso, se associem, né? Fiquem por dentro de tudo que a nossa especialidade traz, né? Para vocês, Isso. vão atrás de especialização para também se especializarem e fiquem de olho nas provas para retirada de título, Isso, né? Porque isso é muito importante, isso fortalece a especialidade, né? Agrega valor ao atendimento que vocês estão oferecendo. Então, isso é bem importante de a gente fazer esse parêntese aqui também, né, Carla? isso mesmo. E a gente tem as redes sociais, temos o site, então, Sim. pessoal, né, que se puder, se tiver interesse, acompanhar, então é Abrafige, @Abrafige, a nossa página do Instagram, e a gente Uhum. tem também o site. É, e é importante mesmo as pessoas conhecerem e se associarem. E nesse ano a gente vai ter a prova de título, né, no final do ano, a gente ainda não sabe a data certinho, isso depende do COFITO. Mas é importante que a gente tenha, é isso que nos uniu, né, Lari? A gente conhece Exatamente. tantas pessoas dentro da nossa especialidade também, então é importante que a gente se una, que a gente fortaleça a especialidade para que a gente tenha formas de batalhar e de lutar também, né, Sim, para as nossas ações sim. e tudo mais dentro da fisioterapia. Vou deixar todas as informações na descrição do vídeo, acho que vai ser legal, né? Isso, Vou deixar. ótimo. Carla, então, só voltando, né? Obrigada por você ter se apresentado, né? Contado um pouquinho da sua trajetória. E é muito legal, assim, quando você falou, né, que começou a se interessar e tem essa linha de pesquisa dentro do laboratório, né, sobre a tecnologia em si, de você fazer parte da sociedade, né, de gerontotecnologia. Então, eu sei que pode parecer até meio óbvio, né? Vamos dizer assim, definir o que é a gerontotecnologia. Mas acho que vale a pena a gente começar com essa definição, porque, embora a gente saiba que é ligado à tecnologia, é ligado a tudo. Tudo que é tecnologia Uhum. está dentro, né, dessa definição ou não. Aí, se você puder falar um pouquinho sobre essa questão, né, do termo, e de uma definição, que não precisa ser definição ali de artigo ou de livro, mas para o pessoal que está acompanhando a gente, que provavelmente está mais na linha de atuação clínica terem um pouco de Uhum. ideia sobre essa questão. E é isso mesmo, é um termo bem amplo
e é novo, e muito provavelmente a gente já faz isso no nosso dia a dia, e as pessoas não sabem que isso é gerontecnologia, né? Aham, Então, é o estudo da tecnologia que está associada ao envelhecimento, né? Então, a gente utiliza a tecnologia para adequar todos esses recursos para apoiar a saúde, a moradia, a mobilidade, a comunicação das pessoas idosas, até do lazer e do trabalho. Então, a junção, né, dessas tecnologias, desses recursos, tem o objetivo de apoiar a realização dessas atividades das pessoas uhum, idosas, né? E de tornar a vida, né, dessas pessoas mais fáceis, mais tranquilas, com mais saúde, com mais longevidade, né? Então, é de fato melhorar mesmo a qualidade de vida e tem uhum. todas essas áreas. Então, na sociedade, a gente tem também profissionais de diversas áreas, não só fisioterapeutas, E né? não só Então, o profissionais da pessoal. saúde, né? Isso. Então, nós temos também, né, pessoas que trabalham principalmente nessa área de gestão, né, na área de engenharia, Uhum, arquitetura. Então, esses espaços que a gente também viu aqui, né, no guideline, falando do apoio ao dia a dia dessas pessoas para utilizar em casa, né? uhum. Então, esses espaços, eles precisam estar adaptados também às pessoas, Sim, sim. né, com barra, tapetes antiderrapantes e tudo mais. Então, isso tudo tem um estudo, né, que faz com que ele seja viabilizado para que as pessoas tenham mais segurança nos lugares em que elas utilizam. Então, é isso, né? Uhum, O aparelho que a gente usa para avaliar a pressão arterial é uma gerontecnologia, né? uhum, A forma de conversar, a escuta ativa, a escuta qualificada, isso tudo é também uma tecnologia. Pode ser uma tecnologia que a gente chama de tecnologia leve e não a uhum, tecnologia dura. Tecnologia dura é aquela de ponta, que a gente está avaliando ou utilizando um celular, um software, um uhum, equipamento mais sofisticado. Mas a gente tem também a tecnologia leve, que são as relações, é uma cartilha, né? Então, uhum, eu gosto muito de falar das cartilhas, sejam digitais ou cartilhas em papel, né, que ajudam muito o nosso dia a dia e faz com que essas pessoas, de fato, utilizem e usem no dia a uhum, dia, porque às vezes tem dificuldade de lembrar os exercícios que foram passados, às vezes uhum, tem dificuldade de lembrar né, de fazer o exercício corretamente. Então, esses materiais de apoio, uhum. eles são também considerados tecnologia. Então, tudo que a gente utiliza para facilitar, né, e para ajudar a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e dos familiares. Nossa, achei super legal de você ter trazido essa questão, porque quando a gente pensa em tecnologia, a gente fica pensando que é só, vamos dizer, né, esse tipo de tecnologia, Isso, né, que é a é, tecnologia com aparelhos e tudo mais. E a gente vê, eu já estava pensando, enquanto você estava falando, eu já estava pensando, né, no leve e no duro, eu falei, acho que a Carla vai isso, falar. Porque realmente, quando a gente vai pesquisar artigo científico, isso é uma nomenclatura dentro da gerontecnologia muito definida já, né? Muito bem utilizada. Então, de repente, né, os clínicos que estão aqui nos ouvindo vão lá ler um artigo e aí vê lá a tecnologia dura e nem sabe o que quer dizer, a leve. E realmente, assim, coisas mais simples, como a cartilha, né, que você bem pontuou, é uma tecnologia realmente que você está usando para quê? Para fazer com que o paciente ele possa colocar em prática tudo aquilo que você conversou com ele, né, dentro de um atendimento. exatamente. Até as mensagens que a gente Sim. manda, né, o apoio ao dia a dia desses pacientes, dos familiares, então é a troca de informações, né? E hoje a gente faz Então, por muito exemplo, isso por aqui, WhatsApp, né? isso, WhatsApp, claro, né? É o aplicativo mais utilizado mundialmente por Uhum, todas as pessoas, inclusive as pessoas idosas. Então, por exemplo, nós aqui, a gente está sincronicamente, nós duas. Só sim. que o vídeo ele vai ser disponibilizado de Aham, forma assíncrona. E a gente aham. pode fazer isso também. A gente pode atender o paciente, a gente pode conversar com ele ali de forma síncrona, simultânea, mas eu posso deixar um material para ele consultar depois. Por que Uhum, não? Então, às vezes, uhum. naquele espaço de tempo, o cuidador não tem condição, ou um familiar, ou própria pessoa idosa, ela não tem condição de estar ali com você, mas você deixa o material para ela consultar posteriormente.
né? sim, Você envia uma cartilha para ela pelo WhatsApp, né? Porque hoje em dia as pessoas idosas estão utilizando muita tecnologia, super, muito. A gente tem paciente que não sai do celular, inclusive, sim, né? Então sim, nós temos pessoas que têm dificuldade de acesso, mas a gente tem pessoas que não saem e aí acabam uhum, aumentando o comportamento sedentário por conta da tecnologia, porque realmente é uma exatamente, delícia a gente estar na tecnologia, né? A gente tem tudo exatamente, pronto, tudo na palma da aham, mão. Eu tenho alguma coisa, alguma dúvida, eu vou ali no Google e eu acesso, eu converso com os netos, eu tenho acesso às pessoas, foto, vídeo. É realmente sedutor. A gente está com o uso de celular e tecnologia ali o tempo todo. uhum, Para as pessoas idosas também, né? É uma sim, forma de se comunicar com a família e aí tem os grupos, né? De bom dia, boa tarde, sim, boa noite, sim, as fake news, e aí a gente tem a outra parte também exatamente, que é. acabam atrapalhando, né? Você sabe que acho que nem vai ser tanto a linha, né, daqui da nossa conversa, mas eu lembrei agora, eu acho que vale a pena compartilhar isso. Eu tenho uma das minhas pacientes de atendimento domiciliar, ela está com 75 anos. E ela é uma dessas pacientes que, assim, o celular, ele entrou, Faz assim, parte. enraizou nela. Basicamente é isso. Uhum. E era uma pessoa, ela tem um monte de livro pela casa. E ela me falou, recentemente até, que ela sempre amou ler. Só que agora, desde que ela, principalmente da pandemia para cá, que ela ficou muito no celular, muito em YouTube, muito, né, WhatsApp e tudo mais, ela perde a tarde, muitas vezes sentada, assistindo vídeos. E aí não é vídeo assim que ela tá procurando assistir, ela fica naqueles shorts do YouTube, Ah, meu e ela vai Deus. passando, e aí vai vindo Sei. sempre as sugestões do que ela deve ver. E ela ama assistir sobre política. Ai, Então, sei. assim, tem muita coisa que ela já me mostrou que tem algum relacionamento ali com fake news e tudo mais, mas Uhum. ela fica ali, ela ama ficar ali. Então, assim, e ela fica presa nesse mundo dela. É interessante porque toda vez que eu chego para atendê-la, ela tem um déficit auditivo. E muitas vezes, se ela está no quarto, ela não ouve que o interfone tocou. Uhum. Né? Às vezes ela Uhum. deixa o celular no vibra e não, né, no silencioso e também não ouve, porque daí eu fico tentando ligar para ela para ver onde ela está. Mas é interessante porque, independente de onde ela esteja, toda vez que ela vem abrir a porta para mim, depois de um tempo que eu já estou lá esperando, que ela mora sozinha, ela sempre está com o celular na mão e sempre ligado porque ela estava assistindo alguma coisa. Então ela fica tão concentrada e já tem o déficit auditivo que ela se perde ali. E isso pode ser um fator de risco. Exatamente, exatamente. Então é interessante, né, como realmente isso que você trouxe, né, do comportamento sedentário aumentar, ela é uma paciente que fica horas sentada no celular, né, o tempo todo no celular. Então, o quanto que a gente precisa também entender como a pessoa idosa ela se relaciona com essa tecnologia. E ela é essa pessoa que sempre me manda mensagem todos os dias de bom dia, todo dia. E ela Aham. manda, ela já me falou que é para uma lista de contatos que ela tem, ela sempre manda bom dia, que seja uma terça-feira, uma segunda, abençoada. Ela tem uma lista de Falta transmissão para mandar bom dia. isso. Eu não sei se ela manda agora, tem até uma dúvida, eu não sei se a lista de transmissão deve ser para ser mais fácil, ou se ela vai só encaminhando um por um. Aí eu não sei como que ela está fazendo, vou até perguntar. Mas sim, é interessante assim o quanto que mudou muito a vida de muitas pessoas, mas o quanto que pode ser tão. é, o quanto que dá para a gente usar, né, a tecnologia a nosso favor e o quanto que ela Isso. também pode atrapalhar em outras questões, né? E aí sempre tendo que dosar, né? Porque, por exemplo, você não vai chegar para ela e falar, olha, não usa tecnologia, não tem jeito. Sim, sim. É um Aham. recurso que ela utiliza para Sim, socializar, para ter informação. Então, assim, é importante. Agora, até com a gente no dia a dia, se a gente vê, a gente tá lá, perde um sim, tempão sim. às vezes e A poderia gente estar nem fazendo vê o outra tempo coisa. passar, né? É. E essas redes sociais, é importante falar, elas são feitas para isso. São, Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, sim. porque esse ritmo louco que a gente fica, informação muito rápida, muito pronta, sem ter que pensar demais, só absorver, absorver,
infelizmente, ela é feita para isso, para seduzir E todo mundo, para é que a um gente continue vício, né, lá. Carla? É um vício, né? Ela gera É um um vício de você estar vício. ali, porque é como se você tivesse o tempo todo tendo recompensas, né? Você fica ali, tal, e aí Isso. você tem essa sensação de ter recompensas o tempo E muito todo. rápida, uma É, recompensa muito rápida, né? Porque se você exatamente. vai estudar, por exemplo, vou ter recompensa a longo prazo. Não, aquela recompensa ali é muito rápida. Então você Sim, já teve o conhecimento, ou você está fazendo, está num jogo, você já ganhou aquela pontuação. Então, assim, e isso atinge criança sim, as pessoas idosas, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado para ter um equilíbrio. Então, sim, se ela está ali utilizando, né, cabe ali uma orientação a longo sim, sim, prazo, explicar que sim. até às vezes ela está usando fone, não está escutando, às vezes tem uma panela no fogo, sei lá, alguma coisa, e Sim, ela. é algo que eu tenho trabalhado bastante com ela. E essa questão do fogo foi interessante, porque nessa última vez que eu cheguei, exatamente eu comecei, o rapaz, enfim, na portaria, ele já tenta interfonar no ovo, ele já me libera. Aí eu subi, aí eu toquei campainha, liguei no celular, eu ia Meu começar a Deus. ligar, mas fiquei lá uns 5 minutinhos, pelo menos. E aí eu ia ligar na casa, mas aí depois ela veio e já abriu para mim. Mas eu comecei a sentir o cheiro de queimado. E eu Olha, achei que era do vizinho. Aí quando eu entrei, era ela que tinha deixado uma água para esquentar para fazer um chá no fogão, porque e a esqueceu. chaleira dela elétrica quebrou. E aí ela deixou lá e foi no banheiro, foi na janela para ver se eu estava chegando, ficou no celular e tal. E Uhum. aí eu nem sei como estava o estado, porque eu nem pedi para ver, mas ela falou que queimou a panela, porque estava cheirando aquela panela queimada mesmo, sabe? Olha aí. Então, a gente sentou, conversou. Então, todo dia que eu vou, é uma paciente que mora sozinha, né? Os filhos são presentes, Uhum. assim, à distância, porque ligam todos os dias, perguntam como ela tá, mas ela mora sozinha. Então, a gente tem um espaço de conversa sobre essas questões, mas isso que você levantou, perfeito, foi o que aconteceu, o que tem acontecido. Eu estou acompanhando ela há alguns meses, mas eu já a conheço há mais tempo, porque a gente já teve outros momentos juntas, né? Mas não chegou a dar um ano desse acompanhamento atual. E é algo que eu tenho abordado com ela, inclusive dessas questões que vira e mexe, ela recebe uns vídeos de patrocinados, enfim, falando sobre algum tema. Nossa, Larissa, será que isso funciona mesmo? Será que é interessante? Porque eu vi um aparelho assim, 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 assado, né? Teve um que ela viu que era um massageador, acho que trapézio, e ela queria saber se aquilo ia melhorar a neuropatia diabética dela, sabe? Umas coisas assim. Porque nessas Uhum. propagandas vão chegando. Aí eu perguntei para ela onde ela tinha visto. Aí foi quando ela me mostrou que esses shorts do YouTube que ela fica girando, vem os patrocinados. Acho que em algum momento ela já viu algo parecido, e daí o algoritmo ele vai Pronto. entendendo sobre isso e vai liberando mais para ela. E eu falei, E olha, até a questão quando fala, né? O é, algoritmo ali é tão maluco que quando a gente isso, fala, as propagandas começam a aparecer. Então, por exemplo, preciso de uma geladeira, uma coisa é, aleatória, né? Começa a tem, aparecer. Então, assim, dentro da nossa área também, essa questão, né, dessas práticas que não são confiáveis, elas aparecem o tempo todo. sim, Então, realmente, a tecnologia ela pode ser muito boa e ela veio para ficar, é difícil a gente sim, tirar, mas, por outro lado, a gente tem que tomar muito cuidado, porque realmente é um fator de risco, se sim, não utilizada de da forma forma correta. correta, né? É, E aí tem tanta coisa, né, que daria até para a gente ficar aqui discutindo, mas não vem ao caso, né, não é o sim, tema. sim. Mas nessa parte de pesquisa, eu vejo muitos pesquisadores também que estão fazendo pesquisa pedindo para a pessoa idosa responder um questionário, por exemplo, também enfrentando dificuldades. Porque tem toda uma questão de a gente orientar os pacientes a terem cuidado, para não clicarem em links e tudo mais, e aí É, a gente vai lá e pede é também para eles mesmo. fazerem isso, né? E tem que assinar o termo, né, É, digitalmente, clicar no termo de consentimento. Então, eu vejo que tem, por outro lado, também pensando em pesquisa, né, enquanto pesquisadoras, essa outra dificuldade que é real, né, que tem É. acontecido. Bom, então, fazendo um gancho já, Carla, né, com o nosso tema principal, que é aqui, né, essa relação com a prevenção de quedas, a gente tem o novo guideline, né, de prevenção de quedas, ou como o pessoal quiser chamar, diretriz, né, de prevenção de quedas, que é o guideline mundial.
Então, é a primeira vez que a gente tem na história, né, e na ciência, um guideline que considere mundialmente essa prevenção. Antigamente, a gente tinha guidelines muito locais, né? Tinha um americano, tinha europeu, britânico, enfim. E aí agora a gente teve uma força-tarefa de pesquisadores internacionalmente, né, um grupo bem grande, com representatividade em muitos lugares, inclusive com a nossa grande pesquisadora brasileira, Mônica Perracini, que fez parte, né, dessa força-tarefa e é uma das autoras desse novo guideline. E nesse guideline ele traz realmente essas considerações sobre a gerontotecnologia, não com esse termo exatamente dentro do guideline ali, É, mas eles trazem muito essas considerações que até então a gente não tinha em nenhum outro guideline. Então, Carla gentilmente assim estudou o guideline de ponta a ponta para a gente poder conversar aqui, né? Ela tem toda a expertise, como vocês perceberam, e todo o conhecimento sobre isso, mas ainda foi lá e se dedicou ainda mais para a gente poder conversar sobre esses assuntos. E aí, que a gente tem de possibilidade, né, Carla, em relação à prevenção de quedas? Porque eu lembrei agora, né, de uma questão que eu sempre, e eu citei isso em outro vídeo, que eu gravei aqui para a Semana de Prevenção de Quedas, a questão de a gente sempre se preocupar com a queda depois que ela acontece, né? Então, isso é um movimento, assim, é muito grande. Uma gestora dentro de uma LPI, quando eu fui coletar dados do meu doutorado, ela falou isso. Ela falou, olha, estou cansada de a gente ter um monte de ação aqui dentro, de a gente usar até tecnologia, porque eles usam lá câmeras, enfim, aplicativos que sejam para a gente monitorar sobre essas questões, para prevenir, e a gente só se preocupa realmente, a gente vai fazer uma ação depois que a queda já aconteceu. E isso ela falando geral, não só em relação aos profissionais de saúde que ali atuam, né? Mas falando das pessoas idosas também. Então, as pessoas deixam para se preocupar com a queda depois que ela acontece. E aí, pensando em tudo isso, né? Como que a gente consegue agregar e utilizar da tecnologia ao nosso favor? Será que a tecnologia ela consegue dar consegue prever algo, né? E aí realmente prevenir? Será que ela pode ser algo como se fosse um acessório a mais ali, né? Um recurso a mais, uma ferramenta a mais para a gente utilizar? Então, acho que fazendo essa breve introdução, acho que dá para a gente começar a falar então, um pouquinho sobre esses recursos, a né? gente tem muito, certo, a gente tem muitas ferramentas que a gente pode utilizar na nossa prática. Algumas delas ainda não foram ainda avaliadas, né? Então a gente não tem muitas evidências, mas tem muitas empresas que estão desenvolvendo muitas ferramentas, né? O que a gente tem bastante são essas, e não muito aqui no Brasil, mas esses instrumentos estão começando a aparecer aqui para a gente, são essas ferramentas para as casas inteligentes. Né? Então, quanto mais conectada essa casa está, melhor a gente tem a resposta, ou melhor a gente tem a ideia de como que aquela pessoa está em casa. Então, por exemplo, Uhum, você disse aí da sua paciente que está em casa, ela é independente ou parcialmente, né, independente, e ela não quer mudar para a casa dos filhos porque ela vai perder independência, autonomia, e isso pode ter uma série de repercussões. Esse perfil de pessoas, eles são os mais elegíveis para ficar em casa, que aí é o que a gente chama de age in place, ou seja, uhum, eles envelhecem em casa, que é o que todo mundo quer, né? Você quer ficar na sua casinha porque aquilo tem uma representação enorme ali para você e tem tudo ali. Então, o envelhecer em casa, ele é muito significativo. Então, as pessoas, quando uhum, indagadas, elas relatam, eu quero ficar em casa, eu quero envelhecer em casa, e isso traz uma repercussão imensa se elas mudam para outros lugares ou até outras cidades, acompanhando os filhos, né? É claro que isso de vez em quando também é necessário. sim. Mas voltando a esse ponto, essas pessoas são as mais elegíveis para morar em casas com recursos inteligentes, que são Uhum, as casas inteligentes.
né? Então, tem sensores de presença, tem sensores que estão localizados nas próprias paredes das residências, no Uhum, teto, até no assoalho, né, no chão dessas residências, e também os sensores que estão nas pessoas, que realmente são mais chatinhos, porque você tem que utilizar aquilo lá o tempo todo. Ou é por uhum, meio de um cordão, ou é por meio de um relógio, né? E esses sensores, eles estão conectados a uma central. uhum, Então, você tem que ter uma central que vá responder aquele chamado, né? uhum, Então, por exemplo, a pessoa caiu, ou ela se sentiu mal, ou ela teve algum acidente em casa, ela aciona e aí esse botãozinho ele é recebido numa central. Essa pessoa, essa central, ela pode ligar para o familiar. Se o familiar não atende, essa pessoa liga diretamente para um serviço de saúde, para um hospital, né, uhum. para um pronto-socorro, alguma coisa assim. E esse serviço ele envia, né, um transporte para casa desse paciente. Então, Aham. temos já no Brasil esses recursos, né? E aí eles são pagos e são por mensalidade, aí as pessoas alugam esses aparelhos e eles os utilizam, né? Que são os vestíveis, são esses Aham. sensores que são muito utilizados. E E esses a sensores, gente, eles já estão aqui no Brasil há bastante tempo, né? Eu lembro que é sim, desde a agora, época que bastante tempo que eu digo, nesses últimos 10 anos, né? Eu me formei uhum, há 13 anos, então eu já ouvia falar sobre eles na graduação, mas não era uma isso. coisa tão presente como hoje, né? E assim, tem que ser muito bem indicado e muito bem monitorado, porque se Sim, você utiliza e a pessoa, por exemplo, não tem uma função cognitiva adequada, ela não vai conseguir acionar o sim, equipamento. sim, Ou às sim, vezes ela caiu, perdeu a consciência e ela também não vai conseguir. Então, se esse exatamente. sensor ele consegue ser acionado apenas pelo movimento do corpo, isso também já evita com que a pessoa tenha que apertar. Então, já é um Sim, trabalho mais sofisticado ainda, sim. né? Então, Uhum. aí também tem os bugs, né? Se a pessoa deitou com rapidez, aí ele começa a É, acionar. Então, tem que ser aham. tudo muito bem delimitado, muito Calibrado, né? calibrado, exatamente, para que não tenha esses sustos. Mas antes ter um susto do que deixar ali a pessoa e ficar muito tempo, né? Muito tempo deitado. Então, eu já até assisti algumas falas suas, né, falando da questão de ficar muito tempo deitado, muito tempo na posição ali depois da queda, né, mais Uhum, de uma hora, mais de meia hora. Isso é especialmente perigoso no noturno, no período noturno, né? uhum, Então, se a pessoa cai e a pessoa não tem, às vezes, algum cuidador, alguém em casa, às vezes ele vai ser encontrado no outro dia, de manhã, na hora que chega um funcionário ou na hora que chega um filho, né? Isso já aconteceu com uma paciente minha. Ela caiu, sim. ela fraturou o fêmur, ela caiu no banheiro e ela morava num prédio. O que que ela fez? Ela começou a bater no chão para incomodar o vizinho de baixo. Uhum, Olha, e aí o vizinho de baixo ficou incomodado, ligou na portaria, e aí eles acionaram os filhos, e aí foram resgatar essa idosa, né? uhum, Então, isso foi no período noturno. Outra tecnologia também, que até no guideline de prevenção de quedas eles citam, é a questão da iluminação por sensor de presença. uhum, Então, é uma tecnologia barata, acessível e que tem gerado resultados. Então, pessoas idosas que, por diversas razões, né, vão muito ao banheiro, às vezes no período noturno, quando elas levantam, esse sensor de presença, ele ilumina ali o caminho, o uhum, ambiente. Tem que ser adaptado também, né? Então, tem que ter ali o profissional, fisioterapeuta, os outros profissionais, para adequar essa tecnologia àquela realidade. Então, aonde que a pessoa passa, né, o caminho para chegar até o banheiro uhum. e toda aquela adaptação ambiental. Então, isso foi citado, né, como uma tecnologia que muitas vezes é acessível e tem funcionado, né? Sim, Mas pensando também nessa questão de ter um cuidador ali próximo, isso ajuda bastante, né? sim, Melhor do que a sim, pessoa estar sozinha. Mas a gente sabe que essa questão de ter alguém em casa também é muito difícil de ser negociado com os nossos pacientes, né? Porque sim, com realmente é certeza. chato, né? É.
Pegando um gancho sobre o que você falou do Aging in Place, o ano passado, né, nessa mesma época da Semana de Prevenção de Quedas, eu convidei uma arquiteta e a gente falou exatamente sobre isso. Eu também vou deixar Uhum, aqui na descrição do vídeo para quem tiver interesse de depois assistir. É uma live bem legal que a gente bateu um papo, não só com a arquiteta, mas com uma colega terapeuta ocupacional também. sim, Então, a gente pôde conversar sobre esse tema, e acho que vale, né, Carla, a gente reforçar aqui que os profissionais que fazem a adaptação de fato, né, na prática ali ambiental, dentro, né, da equipe, são as nossas colegas terapeutas ocupacionais. Agora, qualquer sim. profissional da área da saúde precisa ter conhecimento para pelo menos rastrear quais são esses riscos dentro desse ambiente e orientar, né? Uhum. Então, essa mesma colega, né, que fez essa live comigo, a gente teve um outro momento juntas, a terapeuta ocupacional, Paula Bulhara, o nome dela, em que a gente conversou sobre essas questões, né? Até que ponto que dentro da equipe, né, o físio ele pode ir lá orientar uma mudança de tapete ou não, ou realmente, né, Uhum. viu a necessidade lá da luz de presença e ele orientar ou não. Então é bom senso, né? Hoje é uma prática que teoricamente é uma prática das terapeutas ocupacionais, mas é aquele negócio, você chega dentro do ambiente, você vê que é um tapete que está oferecendo um risco enorme para aquele paciente, você vai pedir para que ele faça uma avaliação com uma colega. E para que Uhum. essa colega fale o que você já vai orientar ali, que é importante tirar ou grudar esse tapete no chão, né? Agora, de repente, ele tem um monte de alterações importantes dentro da casa dele, um monte de fator de risco ambiental dentro da casa dele, aí sim, vale a pena, não que não vale a pena a gente Sim, encaminhar, mas vale a pena a gente realmente, olha, sempre o é. senhor precisa realmente de uma consulta com uma terapeuta profissional para que ela avalie de uma forma muito mais detalhada que a área dela do que eu. Sim, Então, vai o bom senso de a gente orientar, trabalho em equipe, trabalhar né? em equipe e orientar todas essas questões. Porque nesse ponto eu já ouvi alguns colegas falando: ah, mas eu já estou lá na casa do paciente, eu já faço essa avaliação. Né? Uhum. Então, você viu algo que é, um risco muito grande e você já está lá na casa do paciente, você precisa orientar. Né? O guideline mesmo é um guideline multiprofissional, né? Sim, Interdisciplinar. Então, é um guideline para todos os profissionais que atuam dentro da gerontologia, e não só os fisioterapeutas, não só terapeutas profissionais, não só médicos, por aí vai. E nisso reside toda essa importância das orientações também das tecnologias, né? Porque qualquer profissional pode orientar é, é, indicar, né, para esse paciente ele ter essa tecnologia ali na casa dele ou não. Acho que vale a pena a gente pontuar essas questões, o pessoal sempre fica na exatamente. É dúvida, né? importante, sim, sim. Não, é importante a gente falar que é sempre o melhor, o padrão ouro é trabalharmos em equipe, É, né? Porque aí cada um no seu trabalho consegue ter uma visão específica para que a gente tenha melhores resultados para o nosso paciente dentro de cada uhum. área, né? Mas nem sempre a gente consegue ter a participação ou a condição, né, do familiar, E por mas é motivos importante. diversos, e muitas vezes o financeiro é o que pega Uhum, mais para eles, né? sim. E aí é bom a gente ter mesmo esse olhar, né, de todas as áreas. Sim, e ter também colegas assim próximas, né? Por exemplo, nesse ponto que eu citei específico, tenha, né, uma arquiteta colega ou uma terapeuta ocupacional colega que você pode ligar também, olha, eu tô com, né, trocar informações, trocar ideias também. Acho que isso Uhum, é importante e a gente não deixa de valorizar também o trabalho do colega, né? Isso é legal também. exatamente. Nessa parte, Carla, que você estava comentando, né? Você citou algumas questões mais voltadas ao ambiente em si. É, e nesses devices, né? Nesses recursos, nessas ferramentas que são vestíveis. É, é uma, né, é algo acessível hoje que a gente estava comentando, né? Mas ainda a gente tem alguns desafios realmente de utilização, né? Seja por desinformação ou não conhecimento sobre o recurso específico, e não só da pessoa idosa, mas de nós profissionais também, né? Quantos Uhum, profissionais que conhecem realmente alguns recursos que a gente tem para essa questão da prevenção ou não?
E tem outros que também não são ainda viáveis dentro do nosso país. Por exemplo, esses recursos que medem algum tipo de medida do corpo do Variável. paciente, alguma variável, né? Por Uhum, exemplo, algum aparelho que meça realmente, nossa, a alteração do batimento cardíaco, a gente já tem que ficar de olho, porque pode ser que ele vá, né, cair. Eu sei que aham. existe isso aqui dentro do Brasil, mas não é tão, talvez, acessível, né? Difundido. Uhum. Difundido e acessível, né, pelas pessoas. A gente tem assim, os equipamentos que são vestíveis e que tem que ter, tem que acoplar ao celular. Então, existem celulares e até smartwatches, né, que são Sei. os Uhum, relógios inteligentes, que conseguem avaliar de uma forma mais precisa a uhum, pressão arterial. uhum. E tem também outros equipamentos que conseguem avaliar de uma forma mais precisa a saturação, a frequência cardíaca, né? E às vezes até faz um eletrocardiograma. Ainda não temos estudos específicos mostrando a fidedignidade dessas avaliações em pessoas idosas, né? Uhum, E até aqui dentro do consenso, o que eles indicam é o uso desses sensores para iluminar os ambientes e tudo mais, e utilizar esses recursos para aumentar a atividade física, uhum, sempre acompanhado de profissionais, né, específicos para isso. Então, assim, utilizar somente um equipamento sem apoio, o apoio do profissional, não tem essa indicação ainda uhum, dentro do consenso e dentro dessas publicações, né? Então, de 2000 eu fiz aqui uma avaliação, então, nesses últimos anos, a gente tem só 4 meta-análises dos vestíveis, né? Fazendo aí a avaliação desses recursos vestíveis. Então, assim, uhum. acaba que a gente tem poucas evidências, mas o campo ainda é muito fértil. Então, Sim. vamos ter ainda novos recursos. E aí vai depender também do recurso financeiro também, da família, até do Uhum, próprio fisioterapeuta em adotar esses materiais. Então, por exemplo, uhum, aqui na nossa uhum. pesquisa, nós temos o actígrafo, né? E Aham, foi R$ 4.000 sim. cada um deles. Então, a gente teve que importar, então ele é, né, dos Estados Unidos, e aí tem toda a taxa cambial, os E ele é impostos e muito tudo usado mais. em pesquisa, né? Isso, assim, nós estamos tendo que desvendar a utilização, porque a gente não sabia utilizar. Então, a gente está Aham, estudando muito, porque ele emite vários dados e a gente precisa sim. traduzir isso para uma forma palatável para a gente entender o que esse monte de número significa, né? Uhum, Existem, então, estudos comparando a utilização desses actígrafos com esses relógios inteligentes. É claro que a gente não tem a mesma tecnologia e a gente não pode utilizar esses recursos em pesquisas ainda, mas a gente já tem ainda um caminho, já temos um caminho que vá, acho que a curto e médio prazo, a gente vai ter estudos mostrando, até para facilitar o uso, porque eu sim, mesmo fiquei muito preocupada na época que eu precisava comprar esse equipamento e tinha que ser importado e sim, tinha que importar. Falei, gente, eu vou ali na feira, vou olhar aqui na internet, na Amazon, para ver se eu consigo um relógio desse para eles, sim, para comprar de forma mais fácil, mas a gente ainda não tem. Então, sim, a indicação do guideline é que tenhamos esses equipamentos para melhorar o nível de atividade física. Então, sim, para apoiar a nossa prática, para fazermos exercícios com essas pessoas, né? E contar os passos, porque a gente tem os counts, né? Então, a gente tem os sim, sim, acelerômetros dentro do celular e a gente pode tanto baixar aplicativo para fazer essa avaliação, quanto ele mesmo já avalia. Da mesma forma, uhum, os relógios também, né? sim, Então, quanto maior essa tecnologia, maior o recurso que a gente também precisa desembolsar, tanto sim, nós quanto os nossos pacientes. Agora, uma forma que a gente pode fazer é emprestar. Então, o profissional, por exemplo, o fisioterapeuta, ele pode ter ali uma série de equipamentos que ele vai comprando, né? E ele pode ali ofertar para o paciente durante um período para ver se ele se acostuma, se ele se adapta e fazer com que ele tenha a autogestão ali, né? A sim. coparticipação dele.
sim. Então, será que eu estou hoje, por exemplo, eu já dei quantos passos? E aí eu vou mandar para o meu profissional que está me Uhum, assistindo, que está me atendendo, quanto que eu já, né, realizei ali de caminhada. Então, a gente sabe sim, que o número de passos, ele é super importante para a gente ter uma diminuição dos fatores de riscos cardiovasculares, sim. né, e tudo mais. Então, o que esses estudos, no momento, eles trazem são essas utilizações, né, para Uhum. apoiar a realização das atividades físicas. Sim, exatamente. Para quem talvez não sabe o que é o que a Carla comentou, né, do Actigraph aí, ele é um acelerômetro. Só que ele traz um monte de medida, é diferente do acelerômetro que a gente tem lá no relógio O celular, inteligente, né? no celular, que ele conta mais só os passos, né? No Actigraph ele tem um monte de variável ali, acelerômetro que ele pega, sei lá, a velocidade com que a pessoa anda, o número de passos, enfim, várias. Tem Até o que. sono, né? Ele avalia muito o Isso. sono também. Então, a pessoa fica 7 dias, nós estamos utilizando aqui 3 dias. O que já Uhum. é ruim, eu fiquei 24 horas com aquele cinto e ai, já me É, incomodou incomoda, bastante, né? sabe? É, Então, tem isso também. O relógio, ele é mais tranquilo para a gente sim. utilizar. E aí, Porque o pra, Actigraph, ele geralmente ele é colocado ali na lombar, né? você pode Ou colocar não? na cintura, é um Na reloginho cintura, pequenininho. é, Você desse pode colocar tamanhozinho, assim, ou no braço, no pulso, né? Ou na cintura, ou na coxa. Então, a gente está utilizando aqui na bem aqui cintura, na cintura, Mas tem vários para locais para utilizar, utilizações, né? sabe? Então, nós E, estamos ainda aprendendo aham. E são várias variáveis, né, que eles vão, que muitas. ele mede. Então, é isso que a Carla falou, tem até decifrar tudo realmente que ele vai trazer de informação. E ele, na prática clínica, ele é inviável, né? Assim, em questão de Ah, preço, né, sim. para o Tem paciente que ter o comprar. software. É, E a pessoa tem que ter um certo conhecimento ali de tudo que está acontecendo. sim. Mas realmente é legal de a gente comentar sobre essas questões, porque por meio desses estudos, até que essas tecnologias elas vieram parar, né, em outros, em outros recursos mais acessíveis, né, como celular, relógio, por aí vai. Tem uma coisa, Carla, que no guideline, né, uma questão que eles trazem muito do e-health. E-health, né? Para quem nunca ouviu falar sobre o termo, né? Você Uhum. pode falar um pouquinho para a gente do. Então, o e-health é a saúde digital. Ela é um termo mais amplo que nós temos. E Uhum, aí ela abarca todas as áreas. A área da saúde, da fisioterapia, da nutrição, da própria medicina. Então, o que a gente utiliza muito hoje em dia é a telemedicina, né? A sim. gente até conversou esses dias sobre isso. Então, até os planos de saúde estão cobrindo, né? Então, a gente tem essa possibilidade de Uhum, fazer atendimentos, claro que alguns não, então, quando a gente precisa de um exame físico, por exemplo, a gente não tem essa condição, um exame físico mais aham, específico, né? Mas a telemedicina, então, o e-health, ele abarca todas as áreas, todas as profissões. uhum, A telesaúde, né, é isso daí, a gente utiliza os meios, as ferramentas de telecomunicação, né, de uma forma virtual para que a gente tenha contato com o profissional e a gente consiga passar as informações e ele uhum, também orientar o que precisa ser feito. Até no sentido de prescrição de medicamentos, né, na uhum, telemedicina, no caso. Agora, o atendimento da fisioterapia, a gente tem ainda diversos nomes. A gente tem fisioterapia digital, uhum, telefisioterapia, telereabilitação, uhum, né? E isso, ele abarca a prestação de serviço da fisioterapia por meio dessas tecnologias, que uhum, são tecnologias de informação, de comunicação. Então, a gente consegue, desde a avaliação, passar pelo monitoramento, pela intervenção, pela supervisão, né, e orientação uhum, desses pacientes e seus familiares por meio da tecnologia. E quais são essas tecnologias de informação de comunicação? O que a gente mais utiliza. Então, pode ser por meio de tablet, por meio do celular. Então, a fisioterapia, ela é genuína, né? É a nossa uhum, profissão. Mas a forma com que a gente entrega essa fisioterapia é que pode ser remota, pode ser, sim. né, por teleatendimento, ou ela pode ser presencial. Há uns anos atrás, a gente desenvolveu um aplicativo
muito bacana o aplicativo com exercícios, né? E na época ele estourou, e aí eu e minha aluna, né, do mestrado, ela deu entrevista, e aí vinham várias perguntas muito assim, sabe, capciosas, né? Ah, Você espera substituir a fisioterapia por esse aplicativo? E punha assim, sabe, para a gente responder. A gente, calma, não, não é isso. Este aplicativo é mais uma ferramenta que nós temos para a fisioterapia. uhum, Então, jamais a gente vai conseguir substituir o profissional. sim, A tecnologia, ela é um meio uhum, com que a gente tem e tivemos agora no meio da pandemia, com sim, esses anos todos, a forma de manter a comunicação, o acompanhamento, a supervisão e a entrega dos exercícios. Então, a uhum, gente não vai ter a substituição. Tem muita gente que fala, né? São as teorias aí. sim, sim, Ai, vamos ser substituídos pelas máquinas. Não tem isso. Os robôs, eles são desenvolvidos para fazer uma tarefa, duas tarefas, poucas tarefas ali. E e quem, são ferramentas que, se bem utilizadas, é ótimo, né? sim, ótimo, para servir a pessoa, né? O Sim, ser sim, humano, as sim, pessoas. Então, nós nunca vamos ser substituídos. A tecnologia está uhum, aí para ajudar, para nos sim, apoiar. sim, Então, tem muitas pessoas que têm medo dessa entrega da fisioterapia, né? Claro que precisa de um conhecimento, tanto do profissional, um pouco de experiência que ele vai adquirindo, quanto uhum, a possibilidade também, a disponibilidade dessas pessoas, dos sim, pacientes. sim, Então, na nossa pesquisa, por exemplo, a gente já teve alguns que desistiram no meio do caminho. Olha, bem, a gente não consegue internet, a gente não tem um celular bom. Então, uhum, esses são os fatores que impedem a entrega desses exercícios por meio da tecnologia, né? sim, E impede para todo mundo. Então, ele precisa, por exemplo, de uma entrega de uma medicação ou de um exame, alguma coisa, ele não vai conseguir ali acessar a internet. Então, atrapalha uhum, tudo, não só a uhum, fisioterapia, né? E então é isso, a gente tem ali a entrega dos exercícios de uma forma por meio da tecnologia, por meio da internet. uhum, Então é uma condição muito legal que eu vejo que não tem volta. Nós temos uma sim, regulamentação, né? Então o nosso conselho ele apoia e ele endossa, né, a entrega desses meios, dessas intervenções, e eu acredito que a gente não vai ter a perda disso, porque antes era, né, era é proibido. proibido, Então, aham, agora a gente tem. Então, em março de 2022, a gente tem a resolução, né, 516. Então, rapidamente, veja, então começamos a pandemia em março, já tivemos essa resolução em março de 2020. Então, os conselhos, eles foram muito rápidos em relação a agora, isso. E aham. aí eles permitem o atendimento, né, tanto de teleconsulta, telemonitoramento, E teleconsultorias. quem tiver interesse também, né, de ver esses detalhes, a Também, gente pode isso. deixar a resolução aqui para o pessoal pesquisar. Mas acho que o que vale é isso, assim, veio para ficar, né, Carla? Não foi, foi É, algo emergencial ali, né, que eles foram muito rápidos, mas veio para ficar, é uma possibilidade, né? e é importante a gente entender que a gente já faz isso. O nosso Sim, monitoramento já é à distância. A gente não vai bater sim, na porta lá do nosso paciente todo dia. Aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Não. O nosso monitoramento já é sim. O à distância, já telemonitoramento é sempre pelos recursos. aconteceu, né? Sim. Sempre Então, assim, nós já aconteceu. estamos fazendo, já estamos utilizando a tecnologia, a gente já está utilizando a Aham, Geron Tecnologia, né, para apoiar as nossas ações, né? sim, Então, sem medo de utilizar, porque às vezes até o próprio profissional tem um pouco de medo, de receio, né, aham. de conhecer e de utilizar. Então, já estamos fazendo. A questão agora é ter mais experiência e utilizar conforme a gente vai se adaptando. Sim, sim, com certeza. Essa questão do telemonitoramento, porque às vezes as pessoas ficam com medo, sabe, Lari? Ah, como vou Sim, fazer tecnologia, não sei o quê. Mas a gente já está utilizando, ou seja, a gente precisa sim. E a democratizar, né? gente sempre utilizou, né? Essa que é a questão. É, Sempre utilizou, porque você, hoje em dia, antes era por telefone. isso, telefone, eu sempre trabalhei muito com cartilha, Isso. escrita, ainda trabalho dependendo do paciente, porque tem paciente minha Uhum. aqui, né? Tem algumas pacientes com alteração cognitiva, tal, que não Ah, usam sim, é. tecnologia, e não é
eu não consigo fazer acontecer com a filha, por exemplo, de mandar para a filha fazer com ela, ou cuidadora, não Uhum. tem. Então tem que deixar por escrito, né, no papel. Mesmo essa senhora que eu comentei, né, que mora sozinha e tal, eu faço monitoramento com ela, tanto pelo WhatsApp Uhum. quanto por Isso tipo que eu um ia falar. calendário que eu fiz para ela, sabe? Às vezes é mais fácil você falar, tô chegando, né, pelo WhatsApp do que ligar. Não, mas eu já tentei outras vezes. Ela fica muito concentrada no YouTube e ela nem vê outras questões assim, sabe? Mas Entendi. enfim, é isso. Adequando, né, um dia de cada vez. Para a gente ir finalizando, Carla, a gente falando sobre essa questão do e-health, a gente vê que no guideline eles trazem sobre isso, né? A primeira vez que trazem, só que a gente vê que não existe uma recomendação padrão ouro ainda sobre essa questão, né? Porque a Uhum. gente não tem estudos que mostrem realmente essa eficácia, né, desses atendimentos online, vamos dizer assim, na prevenção de quedas, né? Então, assim, o que é indicado e o que eles apoiam é o uso da telesaúde para estimular e para fazer os exercícios. Sim, Então, o monitoramento sem profissional, sem só deixar lá o robô ou a tecnologia, não tem. E também é perigoso isso, não sim, é para sim. isso, né, que a tecnologia ela funciona, é aquela questão de substituir o profissional. Então, a tecnologia ela veio como uma forma de apoiar Uhum, a ação, o objetivo da fisioterapia, o objetivo do profissional, sim. né? Qualquer que seja. Então, aqui a gente está falando especificamente do fisioterapeuta e vai muito ao encontro da telesaúde que eles comentam, do Sim, e-health, do atendimento, né, sim, mediado pela tecnologia. Então, se você tem condição de manter esse exercício por meio online ou apoiar, então, por exemplo, você vai na casa do paciente uma vez por semana. Se você tem condição de manter o exercício mais uma vez por semana ou duas vezes por semana, você já amplia sim, a entrega do exercício, né? Então, a realização daquele sim, exercício já aumenta, e aí você não sim, precisa se deslocar, o paciente não precisa te receber. Então, temos ali fatores positivos em relação a isso. Então, para a nossa sim, prática da fisioterapia, a gente não precisa de estacionamento, a gente não precisa pagar deslocamento, a gente não precisa pagar um seguro, sim, né? Então, não precisa ter a questão do combustível, do horário, então você otimiza a sua agenda. sim, A gente vê muito isso em outras áreas, então a gente vê muito isso na psicologia, por exemplo. Olha, eu sim, faço atendimento na terça-feira, por exemplo, eu só faço teleatendimento. Os outros dias eu atendo em consultório. Então, é uma exatamente, questão que outros profissionais estão também realizando. Então, o sim, que fica aqui de mensagem, né, final, é isso, que a gente tem que incorporar a tecnologia, nós já estamos incorporando a tecnologia no nosso dia a dia, dos nossos atendimentos, é não ter essa resistência, porque as pessoas idosas já estão utilizando e têm receptividade para utilizar, têm uhum, interesse, têm curiosidade, uhum, e a gente precisa, a super sofisticada não vai ter uma boa resposta para aquele paciente ou para aquele profissional. Então, eu preciso, de fato, escolher a melhor forma para entregar esses exercícios. Eu posso fazer uma forma híbrida. sim, Então, muitas publicações trazem esse formato, não só online ou não só presencial, mas de uma forma híbrida. Então, eu uhum, faço ali a junção dos dois, tanto online quanto presencial. Né? sim, E lembrar que a gente já faz isso no nosso dia a dia. A questão é sim, nomear, né, corretamente, né? e utilizar cada vez mais, lembrando aí das facilidades que a gente tem do Sim. uso da tecnologia. Exatamente. E acho que para fechar, né, e fazer um link com o que você comentou sobre as questões das ferramentas ali vestíveis ou não vestíveis, enfim, que o objetivo maior são elas aumentarem o nível de atividade física dessas pessoas e evitarem com que elas fiquem em comportamento sedentário. Então, só para Isso. fechar que assim, o que a gente tem de evidência científica padrão ouro hoje para prevenção de quedas é treinar, né, marcha, treinar equilíbrio e treinar a parte funcional desse paciente. Então, se você tem recursos que aumentam
atividade dele, né, e tira ele de um comportamento ali sedentário, você não está treinando especificamente a marcha e tudo mais, só que você está estimulando realmente ele sair de uma posição inerte, enfim, né, de um estado de baixo gasto energético para que ele se movimente. Então, isso é algo É, positivo, né? e uma questão assim que a gente acabou não comentando. Nós temos ferramentas digitais, plataformas de exercício que são excelentes, né? E muitos fisioterapeutas estão utilizando essas plataformas, elas são pagas, eu nem sei o Uhum, preço, porque realmente, né, não tem conflito de interesse nenhum, mas elas têm um preço até que mais acessível, né? Não sei exatamente o valor, mas tem um preço aí que é acessível para os profissionais, eles utilizam e eles enviam o link dos exercícios para os pacientes. Então, uhum, eu posso atender ele 2, 3 dias na semana no consultório e passar os exercícios domiciliares por meio dessa plataforma. sim. E aí eu entro nos exercícios resistidos, exercícios, né, de equilíbrio. Claro que também Sim, tem essa questão com algumas ressalvas, né? Do que é com seguro ele fazer ou segurança, não, né? com alguém acompanhando, né? Sim, Então, isso tudo tem que ter muito bom senso. sim, E a gente também pode fazer os próprios exercícios. Então, eu falo sim, isso muito para os meus alunos. Vamos fazer uma cartilha personalizada. Então, você sim, tira foto dele fazendo o exercício, que aí ele sim, se vendo ali na cartilha tem um outro significado, tem, né, uma adesão muito maior, porque o que a gente também vê é a dificuldade de adesão. sim. Eu faço muito assim, ou crio um vídeo mesmo, né? Eu crio um vídeo com Uhum. a orientação e o vídeo do paciente fazendo e mando para ele. E eu uso muito como Aí. recurso o próprio YouTube, né? Aqui onde a gente está conversando. Sim, Então, o YouTube você tem como colocar faz oculto. uma publicação ou privada ou não listada. O privado eu não sei se a gente consegue compartilhar o link, agora eu fiquei na dúvida, mas geralmente é o não listado. Sim. Porque o não Ah, listado, tá. você só quem tem o link que vai conseguir abrir. Então você Ah, cria, certo. ele fica fechado, ele não fica aberto para o público, né? Fica não listado, você Uhum. compartilha esse link com o paciente e ele consegue ver ali, né? O vídeo com as orientações. É a cartilha em forma de vídeo, vamos dizer. Isso. E assim, é importante também que a gente tenha a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é um Sim. outro assunto. Você não vai gravar um vídeo do seu paciente e colocar no YouTube ou no Não, Instagram, é, porque a gente não pode. Então, tem que ter todo um cuidado, né, ético, preservar a imagem do paciente, sim, que aí é sim. um assunto Tem também uma outra importante. discussão se a gente entrasse nessa, como o WhatsApp É, ele tem criptografia de ponta a ponta, também existe uma discussão aí se é ético ou não a gente utilizar o WhatsApp, mas é o que todo mundo utiliza, porque ele tem a sim. criptografia. Então tem essas questões também, mas no geral, assim, é uma forma de comunicação que a gente tem com o paciente, né? Por onde E que a eles gente também utilizam. e Então, por a onde gente que a também gente não. vai, né, enviar para ele realmente, né? Dentro dessas Então, plataformas também tem serviços de mensagem, sim. né, de algumas plataformas, mas às vezes o paciente nem adere. Isso, exatamente. Então, da prática, assim, é que eu não lembro de Uhum. ter lido nenhum estudo que fale realmente dessas diferenças de plataformas. Mas na prática clínica, assim, o que eu tenho experiência é o WhatsApp. O WhatsApp, quem usa o WhatsApp, e eles usam muito os pacientes, é a forma Sim, melhor que a gente tem de compartilhar realmente, assim, relatório deles, né? Se o familiar isso. precisa para mandar para um outro médico, enfim, tudo com essa ética realmente de Proteção de respeitar dados. a proteção e respeitar também da forma que o paciente ele prefere também receber todas essas questões. Porque tem paciente que prefere por e-mail, mas aí seria o familiar, né? O familiar recebendo. Sim, Dificilmente um paciente idoso meu, paciente adulto idoso, quer receber algo por e-mail. Mas o YouTube eu comentei nessa questão de deixar ele fechado. É um vídeo sim, fechado, não é um vídeo aberto. isso. É um vídeo Para preservar. fechado que você tem só o Isso, link para mandar só para o paciente, né? Algo isso que você mesmo. compartilha só com ele. Mas é um local para você colocar esse vídeo, né? Porque às vezes fica Uhum. muito pesado você criar o vídeo e mandar o vídeo direto no WhatsApp, porque ele fica além Da do capacidade, tamanho, né? né? Da capacidade que o É, WhatsApp aceita, né? isso Para não mesmo. mandar por e-mail ou por um drive, né? Porque é mais difícil para eles acessarem o drive, é só colocar lá um link que ele consegue, porque o YouTube eles também conhecem bem. Por exemplo, essa minha paciente É, já tem sim, já tem muito pós-graduação em utilizado. YouTube, né?
Aí já vai dar super certo, né? É. O útil ao agradável. É, mas acho que é isso, né, cara, né? Resumindo bem, Sim, a gente precisa utilizar todas essas tecnologias como recursos adicionais. Nada substitui a fisioterapia, mas a gente tem recursos para fazer com que o paciente alcance o objetivo dele, sem ter a necessidade de ter a gente o tempo todo ali 24 horas, que não é isso e que vai lembrando que é acontecer um com ele. serviço, Exatamente. né? E o nosso regulamento também permite a cobrança, que é um Sim, sim, serviço, sim. né? Isso é importante também, porque daí o pessoal acha Sim, que, por exemplo, atender 2 vezes na semana presencial e uma, mesmo online, que não seja síncrona, você não, né, não sim, está incluindo isso no seu atendimento. Então, é para a gente pensar como fazer essa precificação também. exatamente. E aí, tá vendo? São vários assuntos, né, Super, que vão entrando e muitas curiosidades também as pessoas têm em relação a isso. Então já fica exatamente. aí uma ideia para os próximos, né, Lari? Sim, com certeza. Gente, olha, muito obrigada para todos que chegaram até aqui no final do vídeo. Carla, eu não tenho, assim, palavras para te agradecer por você ter Não, eu achado que um tempinho na adoro falar sua sobre isso. agenda, por você estar aqui, né, por ter aceitado o meu convite. Muito obrigada mesmo, assim, de coração. E fica o convite, né, para vocês acompanharem também o trabalho da Carla. Vou deixar a rede social dela aqui também. Começando, Lari. Acompanhem. E venham para a Abrafige também. Eu sei que não tem um conflito, que Isso. o tema não é, né, chamar vocês para a Abrafige ou fazer qualquer tipo Não, não, mas de campanha em relação a isso, mas é, fica claro, é nosso importante. convite, né, também. Sim, sim. E é isso, muito obrigada também, Larissa. Muito bom conversar e aprender também com você, que eu aprendo muito. Parabéns pelo canal, pela forma de entrega que você está entregando, né? Então, está muito aí coadunando com o que a gente fala para os nossos pacientes também. Então, é uma forma super viável e que tem crescido cada vez mais. E vamos acompanhar, né? Porque eu Sim, acho que agora as pesquisas estão a todo vapor e a gente agora está esperando as respostas desses estudos que eu estou fazendo, né? De outros que estão saindo, que estão no forno. Vamos acompanhar agora o futuro, o que a gente pode implementar para os nossos exatamente. pacientes, né? Obrigada, Carla, mais uma vez. Não tenho palavras para te agradecer, de coração mesmo. Muito obrigada, viu? Um beijo. Beijo, tchau, Tchau, tchau. tchau.